Olá! Este é o segundo vídeo sobre problemas na construção do parágrafo. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar um link aqui no vídeo, também na descrição. Depois você volta aqui para compreender qual é o outro problema que prejudica muito a construção desse momento tão importante do texto. Dando continuidade, então, à nossa série de vídeos sobre problemas na construção do parágrafo, porque aqui eu já falei para você também qual é a estrutura ideal do parágrafo de desenvolvimento e já falei para você também um problema que é muito recorrente nos parágrafos, que é quando falta argumentos, referências que demonstrem o seu conhecimento de mundo. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver um outro problema bem recorrente, que é quando a gente fala demais, ou seja, quando tem informações em excesso no parágrafo. Antes, vamos relembrar como é o parágrafo completo, com todos os seus elementos essenciais. Então, o tema do nosso parágrafo é água é um elemento essencial e a tese é o aumento do desmatamento prejudica a incidência de chuvas e abastecimento de água. Então, ele completo fica assim. O aumento do desmatamento da floresta amazônica afeta o controle do clima de todo o país. Ela tem umidade próxima de 80% e seu clima equatorial contribui para a formação dos rios voadores, responsáveis pela regulação do regime de chuvas nos estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil e pelo fortalecimento das reservas de água nessas regiões. No entanto, com o exorbitante índice de desmate, o qual bateu recorde em 2019, segundo o INPE, a irregularidade pluviométrica tem sido constante, gerando desabastecimento do líquido em grandes cidades como São Paulo em 2014 a 2016 e Brasília em 2017. Isso retrata bem a relação direta entre a preservação da floresta e a vida nos grandes centros urbanos, de modo que o prejuízo insistente àquela afeta o acesso a um elemento básico para a existência destes. Percebeu como o parágrafo está completo? Tem tópico frasal, tem exploração das informações do tópico frasal, tem argumento e tem a finalização. Então, em que momento que acontece, então, o problema que a gente vai ver hoje, que é o excesso de informações? Vamos ver o parágrafo com esse problema? O aumento do desmatamento da floresta amazônica afeta o controle do clima de todo o país. Seu clima equatorial e umidade próxima de 80% contribuem para a formação dos rios voadores, os quais são constituídos de massas de ar carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e são propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam por cima das nossas cabeças, carregando umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, sendo assim responsáveis pela regulação do regime de chuva e pelo fortalecimento das reservas de água nessas regiões. No entanto, o exorbitante índice de desmate, o qual bateu recorde em 2019, com um aumento de quase 30% entre agosto de 2018 e julho de 2019, segundo o INPE, divulgado no site da instituição, resulta na irregularidade pluviométrica, consequentemente no desabastecimento do líquido em cidades como São Paulo em 2014 a 2016, quando o nível do Cantareira ficou em 2,2%, precisando tirar água do chamado volume morto. Deu para perceber que o parágrafo ficou bem maior, com um desdobramento até mesmo cansativo de informações? Então vamos entender onde que aconteceu esses excessos. Primeiro que o tópico frasal continua o mesmo, mas no momento em que acontece o desenvolvimento, a exploração dessas informações, aparecem as informações que não são obrigatórias. Vamos lá! Fala ali sobre o clima equatorial e a umidade próxima de 80%, que formam os rios voadores. Os rios voadores não é o elemento essencial do parágrafo, não faz parte do tópico frasal, mas é justamente sobre ele que acontece um excesso de ideias. Porque olha a explicação. Os quais são constituídos de massas de ar carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens e são propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima de nossas cabeças, carregando a umidade da bacia amazônica. Tinha necessidade de falar sobre os rios voadores? Esse era um elemento importante para o tópico frasal, para o tema, para a tese? Não. Então é justamente essa informação que precisa ser retirada.
ela é excessiva, ela é acessória. Se você tivesse mais linhas, 40, 50 linhas, tudo bem, mas em 30 linhas, não faça isso. Vai confundir o leitor e até mesmo vai indicar uma fuga, um tangenciamento da discussão. Então, se você tem dúvidas sobre o que está sobrando no seu parágrafo, preste atenção nas palavras principais do seu tópico frasal. Quer ver o outro momento em que também há informações desnecessárias? Lá na argumentação. No entanto, o exorbitante índice de desmate bateu o recorde em 2019. Aí aparece, com o aumento de quase 30% entre agosto de 2018 e julho de 2019. Essa informação não é acessória. Se você fala que houve um aumento e que quem diz isso é o INPE, já é o suficiente. Você não precisa apresentar dados ou datas. Na sequência vem, divulgado no site da instituição. Se você fala que foi o INPE que divulgou, infere-se que foi no site da instituição ou em algum documento importante. Hoje, dificilmente a gente tem acesso a algo impresso, não é? Então, não precisa especificar onde foi que você retirou. Também não precisaria colocar um endereço eletrônico, né? www. Isso não tem necessidade. Se você fala a autoridade, já é o bastante. E por fim, outra informação acessória está no final da argumentação. Após falar sobre São Paulo, perceba que foi suprimida a ideia de Brasília e foi colocado uma descrição a mais. Desabastecimento do líquido em cidades como São Paulo, quando o nível do Cantareira ficou em 2,2%, precisando tirar água do chamado volume morto. Se você fala que houve uma crise hídrica, né, que São Paulo teve uma crise de desabastecimento num determinado período de tempo, não é necessário você colocar detalhes de como foi que faltou a água, onde, né, em que porcentagem isso alcançou. Não tem essa necessidade de detalhamento nessa etapa da argumentação. Perceba que, citando a autoridade, indicando um local e uma data, né, um recorte temporal, já basta para fundamentar a sua informação, a sua defesa, né, na argumentação. Perceba que o parágrafo ficou tão longo que não coube nem mesmo a etapa de finalização para ele. Mas você pode estar se perguntando, mas professora, eram informações boas, eu conheço, o corretor vai se impressionar. Olha, o corretor ele vai se impressionar se você faz uma redação objetiva, né, que alcance de forma precisa os objetivos do texto, e não com a quantidade de conhecimento que você tem. Lembre-se, é muito importante que você demonstre seu conhecimento de uma forma objetiva e que perceba aquilo que é essencial para a redação. No texto, o que vale mais é a qualidade e não a quantidade. Se você citar uma única referência e mostrar senso crítico, reflexão sobre ela e como ela está relacionada com o tema, já é mais do que o suficiente. Por isso, esse é um problema grave. Te ajudei com o vídeo de hoje? Conseguiu perceber como o excesso de informações prejudica o parágrafo? E conseguiu compreender como identificar aquilo que está em excesso? Se sim, deixe seu like e espero você no próximo vídeo que a gente vai falar sobre o terceiro problema recorrente nos parágrafos de desenvolvimento. Tchau!